Olá pessoal, você já sentiu você está dentro de um jogo como fosse você está dentro de Matrix? Não parece que você está preso na Terra? Você não consegue sair dessa planeta, não é? Se você pensa isso, imagina como fosse alguém dentro desse cenário está jogando você. Você está dentro de um jogo. Esse é um princípio de filme de Matrix, né? Mas quem está jogando você? Imagina você estar dentro de jogo, não é? E tem muitas situações no jogo para você aumentar a sua vida, né? Você está com dor, você corre, aí plim, parece um remédio, você pega, parece uma vida, você pega, parece uma arma, aí você está todo matando o dinossauros ou monstros e você continua correndo, aí parece outro água, você pega. Você acha que você caiu no jogo, né? Isso aí, a gente fala no videogame, jogo de videogame. Mas a vida exatamente é isso. Você acha que está ganhando sucesso, correndo, ganhando dinheiro, né? De repente, quando você chegar a hora de morrer, ou quando você se acordou, você fala, putz, acho que tudo era ilusão, tudo era um jogo. Mas quem está manipulando nós? Se nós estamos dentro desse jogo de Matrix, e quem está jogando? E como controla a nossa mente, né? Essa é uma grande questão. Será que a gente tem um chip para estar controlando a gente? Quando você olhar de terra, tipo algo mais longe, olhar a terra, você vê o quê? A terra está presa. A gente está presa fisicamente da terra. Ninguém consegue sair, né? Hoje, no máximo, a gente chegou na Lua, né? Mas o ser humano está preso nesse lugar. Se você olhar de pouco longe da Terra, né? Isso é maravilhoso, a Terra é enorme, mas você está presa. Você consegue sair? Não. Tá. E nossas mentes também. Tem muitas coisas a pessoa fala assim, isso não existe. É impossível. Não diga. Me engana que eu gosto. Imagina. Esse é um tipo de limitação, né? Você já ouviu falar pessoas falar assim, não, eu não posso viajar de navio, eu não posso viajar de trem, eu não posso viajar de avião, porque eu sinto tontura, né? Quem está controlando, na verdade, é nossa própria mente. Você pode estar presa nessa mente. O quem está jogando nosso jogo, todo mundo está jogando, né? O governo, as religiões, empresas farmacêuticas, escolas de educação, a sua própria família, todo mundo está tentando manipular a população em nome do bem, né? Controle da sociedade, estabilidade, economia, incentiva, você compra casa própria, tem que ter casa própria, tem que ter casa própria. Por quê? Né? Você comprou essa casa, você só usa, né? E quando você morre, deixa para o outro. Você podia alugar, né? Não comprar. Por que tem que ter casa própria? Onde vem essa ideia, não é? E você compra casa, tem que pagar IPTU, continua pagando. Tem muitas coisas dentro. São jogos, ingredientes do jogo, né? Agora, o que está permitindo, eu não digo que esses jogos são errados, né? Se existe esse jogo, existe população para manipular, todo mundo, né? Os gurus também, né? Jogo, né? O autoajudas também, se ele está vendendo coisa para você comprar, jogar, né? Então, todo mundo está contribuindo para esse jogo. Todo mundo está moldando sua mente para dizer que isso é possível, isso não é possível, né? Você, né? Tem que tomar esse remédio, você tem pegado que nascer, você tem que, né? Tudo isso são as condições de jogo, né? Esse jogo, você está dentro, né? Cada geração vai complicando, vai aumentando, vai... De vez em quando você começa a meditar, você sente uma luz, né? Parece, putz, será que eu estou sendo jogado dentro desse jogo? Por que eu não posso pensar fora da caixinha? Então, como que sai esse jogo de matriz? Como ficar fora da caixinha pensar, não é? Historicamente, tem várias pessoas que ficam fora da caixa, né? Newton, né? Sempre fala, por que maçã cai? Ele criou uma gravidade. Ele fala, porque terra atrai a maçã, a massa maior. Ele criou uma fórmula, né? F igual mg, né? Força proporcional à massa e a fator de gravidade, né? Todo mundo aceitou uma boa, né? Aí quando Einstein veio,
também ficou fora de caixa. Einstein olhou e falou, não está certo, isso não está certo. Né? A massa não atrai outra massa. Né? E como que é? Por que a maçã cai? Ele falou, a Terra entornou o espaço e aí a maçã caiu. Como fosse uma grande lençol, você colocar uma bola de ferro, né? O grande lençol afundou, esse bola de ferro afundou o lençol e a maçã caiu para esse ferro, caiu para a terra, escorregou, porque o lençol afundou, né? Entornou o lençol. Então, a terra entornou o espaço e a maçã caiu para baixo. Brilhante, né? Isso que mudou a todos os pensadores. Então você fala assim, nossa, como que Einstein ficou fora do caixa? Né? Leonardo da Vinci também está fora de caixa, porque ele estudou muitas disciplinas. Hoje é impossível, né? A gente é uma fichinha. Ele tem mais de 20 profissões. A gente ficou tão pequeno comparando com Leonardo da Vinci, porque está fora do jogo. Por isso que ele inventa as coisas. Para nós, quando você fala assim, Leo, você quer aprender a atravessar a parede? Ele fala, não, impossível, né? A mesma coisa que eu, como liberdade disso, eu te dou uma dica, é muito importante. Você lembra aquele livro de As Fontes de Juventude, de Peter Kelder? É um escritor inglês que escreveu a experiência de um coronel visitou o Tibete, né? Que ele aprendeu os ritos tibetanos. Dentro dessa fonte de juventude, tem uma rito tibetano número 1. Ele fala que você vai girar sentido horário, girando 21 voltas, né? Em 2014, eu treinei nesse rito tibetano, né? Comecei a treinar. Eu girei, né? Quando eu girei 21 voltas, quando eu paro, a casa começa a girar o contrário, que todo mundo sente. Aí que você percebe o jogo. A nossa mente está dando ingredientes para a pessoa jogar. A pessoa que controla o jogo, grandes interesses, ele controla sua mente. Ele acrescenta algo na sua mente. Acrescenta variáveis. Né? Isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Molda sua mente, você está presa na mente. Quando você sair da mente, ninguém mais controla você. E aí você começar o caminho de iluminação. Né? Eu não falo que você treina rito tibetano, você fica iluminado, parece meio prepotente. Mas o fato é, quando você supera a prisão da mente, você supera todos os controles que estão manipulando sua mente. Né? O que é certo, é errado, o que é bom, é ruim, tudo. Né? Para você sair dessa. Então, o que eu aprendi? O que eu aprendi com o rito tibetano número 1? Quando eu parei, girava 21 voltas. Quando eu paro, e o mundo gira ao contrário. A casa gira ao contrário. Eu falo, peraí. Isso é matriz. Você percebeu a falha do matriz. Você percebeu a falha do jogo. Por quê? Porque a minha mente faz que eu sinto a casa está girando ao contrário. Só que a casa não gira. Quem girava era eu. Aqui é falha. Aqui é a falha do matriz. A mente está participando nessa matriz. A nossa própria mente está enganando nós mesmos, né? E alguém está modificando, cada dia aumentando na sua mente. Faça isso, faz dieta, faz treino, faz isso aqui, toma isso aqui, né? E aí eu percebi que a mente está corrupta. A nossa mente humana está corrompida. Essa mente corrompida permite esse jogo. Né? Como que você conserta disso? Eu não aceitei que a casa que gira ao contrário. Então eu começo a xingar a mente, né? Falar, não, você é muito estúpido, não pode. Quem está girando sou eu. Então o que aconteceu comigo? Eu continuo girando durante 21 dias. 21 voltas. Na verdade, passou mais de 21 dias. Eu sei que chegou um dia, quando eu parei, a casa começa a travar. Né? Ele não gira mais ao contrário, ele faz assim. Ó. Eu falo, olha, você travou. Eu fiquei muito feliz. Aí, dia seguinte, eu girei 21 voltas, eu parei, eu vi, casa parou. Todo mundo parou. Não tinha nenhum tipo de tontura. A partir daquele dia,
Hoje eu estou 30 voltas, 50, 60, 150, tanto faz. Quando que eu giro, quando quiser. Sentido horário. Quando eu paro, nada muda. Isso mudou muito o equilíbrio do meu corpo e aumentou muito a reação, né? E melhorou muito a minha energia. Melhorou quase 3 vezes. Eu não consigo mais ficar cansado. Eu não canso mais, né? Isso muda muito a energia. Aí a pessoa fala, isso mostra que você saiu do jogo. Aí que tá. Quando eu parei, o mundo parou e comecei a chorar. Eu falei, nossa, eu tinha 52 anos aquele ano. Eu falei, eu vivi 52 anos, nunca percebeu disso. Quer dizer, eu sempre fui enganado. Eu nunca vivi de verdade. Se eu morresse aquele ano, 2014, eu não teria sabido de verdade, nunca saberá a verdade. Muita gente, né? Vocês sabem que seus avós morreram, nunca percebeu a verdade, provavelmente. E você, provavelmente, continua a estar preso dentro desse jogo e nunca soube a verdade. Então, começa a primeira verdade. A tondura não existe. Tondura não existe. Tondura não existe. Não tem a tondura. Quando você sente tondura ainda, você está preso, está dentro do jogo. Né? O cansaço também não existe. Quando você sente cansaço, também pode estar dentro do jogo. A idade não existe. Envelhecimento não existe. Quando você sente idade, você fala, 60, 50, 70, pronto. Você está sendo dentro do jogo. Você vai seguir o ritual de envelhecimento. Quando você ficar fora do jogo, você não sente envelhecimento. Porque idade não existe. Você sente, mesmo você, eu tenho 58 anos, eu me sinto como 30, né? Mesmo pode parecer um pouco mais. Não interessa. Você sente 30. Você age como 30, você existe como 30, você trabalha como 30, 30 como 30 e pensa no cérebro como 30, estuda como 30. Então, se tudo tem de competência de 30 anos, se você tem competência de 30 anos, você é 30. Então, esse envelhecimento não existe, porque a gente renova nossos células, nosso sangue. Você já imaginou o leão, né? O rei leão? Se ele soubesse que ele está velho, ele vai perder uma briga com um jovem leão. Ainda bem que ele não tem essa calendário, né? O leão, o macaco, eles não têm, não sabem a idade. Então ele sempre vai, o leão sempre vai defendendo o tribo dele, sempre lutando contra desafiadores, sempre ganhando o jogo. Ele só morre a última vez quando ele perde, ele morre, né? Antes não. Então ele não tem. Ele fala, putz, tô velho, cara, tô com 40 anos. O cara de 20 vai lutar contra mim, eu vou perder. Não, ainda bem que ele não sobe. Porque a gente, quando sobe a idade, e aí você começa a assimilar a velhice, né? Aí tem a tabela. Não, você está com 30, batimento cardíaco 180, massa. Aí você 40, 170. Está com 50, 160. Não pode passar isso. E aí você começa moldando você, começa a envelhecer. Aí você fala, ai, não tenho mais de idade, não vou fazer mais disso. Você mesmo reduz, você sente envelhecer. Porque o mesmo sendo, eu tenho 58 anos, eu nunca vivi nessa idade. É inédito para mim. Né? Eu posso viver como outros, né? Meus antepassados ou pessoas mais velhas que eu posso referir eles como velho, né? Posso viver igual a eles, ou eu posso também viver como pessoa de 30, porque é inédito para mim. Então não faz se eu vivo de 58 anos como 80, né? Ou como um 30. É a opção minha, né? A exigência biológica, a competência é minha. Então, quando você ficar fora da caixinha, todas as coisas mudam sentido. Porque não existe mais isso é impossível, isso não existe, isso não vai estar certo, isso tudo está prisão mental. Né? Os governos ou interessados em grande empresa, eles só perceberam disso. A igreja, ele não tem culpa, ele só percebeu que você está preso, né? Aí coloca coisa em você, né? Também diz, eu não posso depilar porque Deus não gosta. Deus vai importar se você tirou um pelo, depilar, fazer barba? Imagina, que Deus é essa, não é? Alguém colocou isso na sua mente e você está preso pela mente, você aceitou. Você não pode tirar esse remédio porque você vai morrer. Será? É verdade? Né? Você vai sempre tomar esse remédio o resto da sua vida. Será que é verdade? Você tem que questionar, não é? Você não pode sair desse grupo, né? Tudo está na presa mental. Você está dentro do jogo. Como que sai desse jogo? Primeiro sai da sua mente.
Se você não sai da sua mente, você nunca vai sair desse jogo. Porque ele está controlando pela mente. Você está preso pela sua mente. Os outros simplesmente, por acaso, percebeu e começa a controlar você. Então, o culpado é nós mesmos. Eu tenho que sair prisão da minha mente. Eu começo a receber pelo universo as sabedorias. E aí eu começo a guiar a minha vida, o que é realmente verdade. Se eu não superou nem a tundura, eu recebi essa medida da minha mente, eu recebi todo o resto da medida da minha mente. Se eu conseguir superar nessa primeira medida da mente, você tem tundura, você não pode girar. Mas sim, eu posso girar. Aí você supera a primeira medida, você supera dessa xadrez, dessa matrix, dessa prisão mental. Aí você fica pensando fora do caixa, fora do jogo, ok? E aí, a dor da doença. Você está doente, você está com doença autoimune, você vai sentir dor. E aí você sente. Quando você luta contra, você está com câncer, você morrer. Se você sai dessa caixa, você começa a lutar. Isso muda completamente o jogo. Muda completamente a sua reação. E muda a sua vida, a sua história. Compartilha com esse vídeo com seus amigos, sua família, assim que a gente acordar mais pessoas para sair nesse jogo de matriz. Ok? Obrigado.